Olha, a gente já vai começar o programa de hoje, essa edição do Bandeirantes Acontece, falando sobre um assunto muito difícil, mas que é preciso ser falado, debatido, e que bom que a gente tem aqui na ponta da linha conosco uma especialista, né? Uma especialista que já conversou aqui conosco, a Luciana Xavier, que é neuropsicóloga e ela é autora do livro Suicídio, a Vida Não Pode Parar. A gente trouxe ontem, já no fim da tarde, a notícia de que o youtuber, o apresentador, o PC Siqueira, ele foi encontrado morto no apartamento em que vivia, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O youtuber passava ali por algumas dificuldades, tinha depressão, e ele conversava abertamente sobre esse assunto nas suas redes, né, nas suas plataformas. E as pessoas percebiam que o PC Siqueira precisava, sim, de ajuda. O último vídeo publicado pelo PC Siqueira foi com relação a passar o Natal sozinho. E aí ele até dava força a outras pessoas que, assim como ele, iriam passar o Natal sozinho, né? E ontem a gente teve, então, a notícia, né, do suicídio, da morte do PC Siqueira. Então, convidamos aqui a Luciana Xavier, neuropsicóloga, autora do livro Suicídio, a Vida Não Pode Parar, para conversar com a gente, para a gente ver de que forma cada um de nós, como sociedade, como pessoa, como seres humanos, de que forma que a gente pode ajudar, não é? Outras pessoas que passam por problemas, por dificuldades, por uma situação como essa. Queria dar as boas-vindas aqui para Luciana Xavier. Tudo bem, Luciana? Como vai? Boa tarde, hein? Estar com você novamente. Realmente é um tema bastante delicado, bastante difícil de abordar. Algumas pessoas até evitam, né? Durante uma época, a gente achou que abordar o assunto aumentaria, né, a ideação das pessoas se suicidarem. Mas hoje a gente sabe que, apesar de tão delicado, nós precisamos falar e precisamos trabalhar principalmente com o tratamento e com medidas preventivas, já que temos um problema de ordem mundial, Danilo. Mas de que forma, doutora? Vendo, por exemplo, pegando aqui a situação do PC Siqueira, não é? Claro que depois Uhum, do ato consumado, uhum. é fácil você falar, olha, tá vendo, ele precisava de ajuda, olha os vídeos, olha os conteúdos que ele publicava, que ele fazia. Em muitos dos vídeos tinham ali garrafas e Uhum. mais garrafas de cerveja se acumulando na pia da cozinha, tinha lixo. Você via que era uma situação ali triste mesmo. Sim. De A que do PC Siqueira era uma tragédia já anunciada, né, Danilo? Mas da Jéssica, que também é um outro caso de suicídio bem recente, que nos marcou muito agora no fim do ano, porque é uma menina que não tinha nada a ver, né, vítima de uma fake news, também não era algo tão anunciado assim. Então você vê como é difícil, né? Eu não conheço, lógico, o psiquismo da Jéssica, mas me parecia que não era algo tão anunciado. Já o do PC Siqueira, sim, uma tragédia que a gente já reconhecia ali vários indícios, né? E Mas desculpa te interromper, Luciana, mas só para não deixar passar nada aqui, se a gente tem duas situações distintas que acabaram com o uhum, mesmo fim, né? Se o uhum, PC Siqueira era uma tragédia anunciada e da Jéssica não, de que forma que a gente pode ter um olhar exato, mais apurado, mais crítico, de empatia e de fato de poder ajudar? Eu também não era, eu exato. conhecia o PC Siqueira, mas não era amigo, não tinha contato, não convivia com ele, mas os amigos ou familiares de conseguir enxergar e ter esse olhar para com o outro para ajudar, porque no Para final é poder isso que a gente ajudar. precisa, né? Exatamente. Então é isso que eu ia dizer, já que são aí duas histórias tão diferentes, né? O que é importante a gente salientar? Que, de alguma forma, existem indícios, Danilo, porque 96,8% das pessoas que estão ali com, né, que têm um histórico de suicídio, elas têm uma doença psíquica associada, diagnosticada ou não, tratada ou não. Então, quais são esses indícios? A depressão é o grande pano de fundo, né, o cenário ali atrás. A desesperança, o desespero, o desamparo, né? Muitas vezes está relacionado a conflitos familiares, a conflitos de relacionamento, não aceitar o fim de um relacionamento, a solidão, né?
Você vê que várias coisas que eu estou citando aí, você deve estar associando, né, com o caso do PC Siqueira. O desemprego, a vergonha, então no caso da Jéssica, né, a desilusão, a desonra. Então essas são algumas das palavras, Danilo, que a gente associa, que a gente coloca ali como indícios, tá, de uma pessoa que está com um risco aumentado para suicídio. Ela se afasta das atividades do dia a dia, ela se isola, né? Ela tem mudanças de comportamento abruptas. Então, ela pode passar a dormir demais ou a não dormir, a comer demais ou não se alimentar, não fazer os cuidados diários com ela mesma, abandonar o emprego. Então, tudo isso está associado e a gente diz que são sinais de indícios de um risco aumentado para suicídio. A depressão, a sobrecarga, uma falta de condição de enfrentamento. Então, no caso da Jéssica, a gente vê claramente que ela não encontrou ali condições para enfrentar o ocorrido. E, no fundo, o que as duas histórias têm em comum, Danilo, que tem em comum com todos os outros casos de suicídio? A pessoa quer cessar o sofrimento. Ela não dá conta desta dor, não importa qual dor é esta, e ela quer encerrar este sofrimento. Mas já chega num ponto que o ser humano, né, precisa ter essa necessidade, então, como for o caso dos dois, de encerrar esse sofrimento, né, acabar com isso, mas tem como, Luciana, por exemplo, a gente... bom, a gente não pode obrigar a pessoa a buscar um tratamento, né? Ou internar à força essa pessoa, ou dar um remédio, colocar a goela abaixo ali um remédio. É uma conversa, junto de um psicólogo, de um psiquiatra, ter essa rede familiar também por perto, porque aqui os ouvintes, eles estão acompanhando esses casos todos, estão participando aqui conosco, e o que eles dizem é o seguinte, né? A mensagem aqui, deixa eu ver de quem que mandou aqui essa mensagem. Foi o Valdir Pérez. Ele diz o seguinte: de nada adianta ter milhões de seguidores se você não tem um único amigo. Então é verdade, muitas vezes esses números todos não dizem nada, não é? Você tem ali dezenas de milhares de pessoas te acompanhando na internet, nos shows, programas de rádio e televisão. Quando você volta para sua casa, você está ali sozinho, você consigo mesmo, né? Então, na prática, o que a gente pode fazer, hein, Luciana? Na prática, nós temos que contar com um grande tripé para o tratamento. São 3 pilares. Precisamos do tratamento psiquiátrico, justamente porque muitas vezes nós temos a depressão como pano de fundo. Então, nós vamos precisar diminuir essa depressão, tratar essa depressão de modo medicamentoso. Isso só um médico pode fazer, né? Precisamos da psicoterapia, que é feita por psicólogos. É muito importante a psicoterapia, que é para a pessoa localizar esta dor, para a gente diminuir a desesperança dela, para a gente ressignificar algumas coisas, ela encontrar de novo algum propósito na vida, elaborar, por exemplo, o fim de um relacionamento, um conflito familiar, elaborar algumas dificuldades em relação à orientação sexual. Isso também é apontado como uma das segundas causas, vem abaixo de conflitos familiares. Então, a psicoterapia ela é muito importante, no sentido de ressignificar e renortear a vida da pessoa e fazer com que ela fique mais resiliente. Em terceiro lugar, Danilo, nós temos que contar com rede de apoio, que isso que o ouvinte escreveu é muito importante. Nós estamos rodeados aí por milhões de seguidores, com acesso a toda a informação que a gente quer na palma da mão, mas muitas vezes a gente vive uma solidão. Então, a rede de apoio, familiares, amigos, que possam resgatar esta pessoa, que possam ajudar, é muito importante, tá? Os poucos casos que a gente conseguiu manejar com risco aumentado de suicídio, que a pessoa não se suicidou, eu tenho alguns aqui na clínica, decididamente, assim, definitivamente teve a participação efetiva da família e dos amigos. Tá? Teve algum pai, alguma mãe que se levantou, um irmão, e que disse assim: Luciana, eu vou trazer ele para morar comigo. Ótimo. Eu preciso que ele tenha uma vigilância 24 horas. E são pessoas que ainda estão vivas, ainda estão em terapia conosco aqui na clínica. Então eu digo que assim, a rede de apoio ela é essencial, Danilo, assim como o remédio e a terapia.
A gente falou da rede de apoio, dos tratamentos, da ajuda de amigos, de familiares e, claro, de profissionais que são experientes e que estudaram, que têm competência para lidar com assuntos como esse, mas o tratamento, a gente pode falar em cura? Uma pessoa que já pensou em tirar a própria vida em algum momento, que passou ali por uma ansiedade, por uma depressão, por um término de um relacionamento, não aguentou, como o caso da Jéssica, lidar com a exposição, fake news. Existe cura? Uma pessoa que pensou em algum momento da vida, passou por um tratamento, por essa ajuda, contou com essa rede de apoio, ela está curada? E a gente fala nisso? A gente fala em cura, doutora? Não, a gente não fala em cura, tá, Danilo? Uma vez com a ideação, com algumas tentativas, essa pessoa ela já tem um risco muito mais aumentado para o suicídio do que outras pessoas. O que a gente pode falar, Danilo, uma palavra muito importante, é em controle. Tá? Se você me perguntar, Lu, você tem algum caso de controle na clínica? Tenho. A gente tem uma pessoa que tentou o suicídio e ela está em controle há 12 anos. Ela não tem mais ideação suicida, muito pelo contrário. Ela cita que quer muito viver, que se arrepende, que graças a Deus encontraram ela no quarto, ela tinha tomado vários medicamentos. Então, assim, existe sim este controle, tá? É uma pessoa que hoje vive uma outra vida. Então você vê que ela tem um outro foco, ela está muito mais voltada à espiritualidade, ela se dedica muito mais a isso, ao trabalho, tá? Ela já teve mais um filho depois deste episódio. Então, assim, você vê que existe movimento na vida dela, ela está viva. A pessoa com risco aumentado para o suicídio, Danila, ela está estática, não existe movimento na vida dela. Por isso que ela quer encerrar esta vida sem propósito e sem movimento, que é a base da depressão, tá? Então, assim, existe sim o controle e a gente tem casos bem-sucedidos. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Luciana Xavier, neuropsicóloga, autora do livro Suicídio, a Vida Não Pode Parar, infelizmente, não é, repercutindo aqui a tragédia, a morte do PC Siqueira, que era um youtuber, um cara que surgiu, que despontou na internet, né, sendo um dos primeiros grandes nomes aí da plataforma do YouTube, com um canal que criou a partir disso, e aí o levou para televisão, para programas de televisão, na internet também, blogs, e o PC Siqueira, a gente teve a confirmação ontem que ele foi encontrado morto no apartamento em que vivia em Santo Amaro, aqui em São Paulo. E a gente também teve nessa semana a morte da jovem, da Jéssica, que acabou sendo colocada ali no meio de um monte de fake news, não só a partir do perfil Choquei, um perfil de fofoca que cuida da vida dos outros, né, sempre interessada na vida dos famosos, e dos anônimos também, porque a Jéssica era uma pessoa anônima, ela não era uma pessoa pública, não tinha fama e acabou sendo envolvida em um episódio de fake news, não aguentou, já tinha um histórico, como a Luciana trouxe aqui, já tinha um histórico sim de depressão, e aí quando veio essa notícia ali que ela estava se envolvendo com o Whindersson Nunes, ela acabou não conseguindo lidar com tudo isso, com essa exposição, com as mentiras, com a fake news, e acabou também tirando a própria vida. Eu acho que é importante a gente também nessa conversa colocar que existem os centros de atenção psicossociais, né? Tem o CVV e tem os CAPs também, né, Luciano? Isso. O CVV, ele funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados, e atende pelo telefone 188. 188. E também por e-mail, chat, pessoalmente, são mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. Então, caso alguém esteja passando por uma situação delicada com esse tipo de pensamento, tem essa rede também que funciona 24 horas por dia, né, Luciana? Exatamente. Danilo, é muito importante, eu gostaria muito de te agradecer por você abrir esse espaço, abrir essa pauta, deixar que a gente fale sobre isso, porque os números, eles são assustadores, Danilo, e a gente fica vendo aqui do outro lado, lendo os artigos, e a gente fica meio de mãos atadas, sabe, Danilo? A gente precisa das mídias, a gente precisa desses espaços, como você sabiamente nos deu hoje, para que a gente fale mais sobre isso, e isso chegue até as pessoas, que muitas vezes elas estão ali no silêncio, num sofrimento silencioso. E o suicídio, ele é uma questão silenciosa, Danilo. A gente realmente só vai botar ali o olho quando já aconteceu, como você disse no começo.
Mas o que eu queria que as pessoas tivessem em mente é: toda pessoa que está com ideação suicida, que está com planejamento de suicídio, ela dá indícios. Então, se é um familiar, se é um amigo, se é um vizinho, por favor, prestem atenção, prestem ajuda. Isso pode ser decisivo, vocês podem estar salvando uma vida. Então, o Brasil, hoje em dia, Danilo, ele só está perdendo para os Estados Unidos em números de suicídio por ano. Isso é muito preocupante, né? No mundo, nós temos um suicídio a cada 40 segundos, Danilo. E no Brasil, nós temos um suicídio a cada 46 minutos. Tá? O último dado que a gente tem são 12 mil casos de suicídio por ano no Brasil. Isso representa 6% da nossa população. Então, é um número muito assustador. É assustador, eu sei que a doutora está com o tempo apertado, mas só para a gente encerrar aqui, antes de agradecer, falar também que, aproveitando aqui os comentários dos nossos ouvintes aqui no chat do YouTube, falando sobre, me preocupa, o Fabiano Pimentel, me preocupa muito essa juventude, não só a juventude, mas a juventude, por estar também mais exposta às redes sociais, está vulnerável. A rede social, acho que desde que foi criada, ela é uma terra de ninguém, não tem lei, não tem, tem o tribunal da internet que julga, que acusa, que aponta o dedo. Que cancela. Eu não estou tirando aqui nenhuma responsabilidade do PC Siqueira em falas que foram ditas, em comportamentos, em atitudes, mas quem tem que condenar ou não é a justiça, não sou eu e nem os internautas, e nem os ouvintes, e nem a Júlia que está aqui com a gente, e nem a doutora. Por isso que existe justiça, existe uma investigação, pelo que a gente sabe que tem até o momento aqui de confirmação, as investigações até agora não apontaram nada, estou falando a respeito do PC Siqueira. Então o que nos preocupa também a todos, aproveitando, agradecendo o Fabiano Pimentel aqui por esse comentário, né? O que nos preocupa também é isso, é o tribunal da internet que julga tudo e todos, não, doutora? Não, isso é muito preocupante, isso é muito preocupante. Veja o caso da Jéssica, está completamente relacionado a isso. Né? Então a pessoa, ela recebe ali a notícia, ela compra aquilo como verdade, né, Danilo? Então assim, e nós estamos sujeitos a isso. O que o Fabiano colocou é de extrema importância. Os jovens, eles ainda estão em constituição, eles ainda estão se construindo, diferente aí de um psiquismo de um adulto, de uma pessoa mais madura. E, infelizmente, eles estão se construindo, eu digo assim, que é um tecido muito fino, como uma malha muito fina. Essas relações da internet é algo muito fino, muito permeável. Né? Então você tem e não tem, você acredita e não acredita. Não é algo palpável. Então, enquanto família, nós temos a obrigação de construir laços verdadeiros, um tecido grosso com os nossos filhos, com os nossos jovens. Bate-papos profundos, tempo de qualidade, aproveitar agora fim de ano, todo mundo dá um intervalo, fique mais próximo dos seus jovens, das suas crianças, assista o que eles estão assistindo, entrem no mundo deles, né? Pergunte o que eles pensam sobre aquele assunto, vamos abordar. Né? Por exemplo, o que você pensa sobre o que aconteceu com o PC Siqueira? Vamos ouvir o que esse jovem pensa. Às vezes, Danilo, a gente tem frases reveladoras. Né? Às vezes a gente tem um jovem que pode dizer: nossa, eu entendo o que o PC Siqueira fez. Opa, você entende? O que você quer dizer com isso? Você já sentiu isso alguma vez? Você já se sentiu sozinho? Olha lá, vamos começar um bate-papo. Então, assim, mas isso são relações de verdade, isso são relações olho no olho, que envolvem afeto. E hoje na internet a gente está exposto a relações muito de mentira. Né? Você vê aí pessoas que constroem uma ilusão toda, Danilo, em cima de um emoji que a pessoa mandou para ela. Ah, mas ele vê meus stories todo dia. Ah, mas ele me mandou um coração. Oi? Mandar um coração não é nada num relacionamento. Relacionamento é olho no olho, é parceria. Então, no consultório, a gente desmitifica isso, a gente desfaz isso na cabeça das pessoas. Né? Mas você acha que é de um coração que você precisa por dia, um emoji? Então, você vai levando a pessoa a refletir, a pensar sobre aquilo. Então, você vê como a internet... Opa, acho que perdemos aqui o contato com a psicóloga, neuropsicóloga
Caiu. Agora sim, caiu. A gente só vai restabelecer aqui o contato só para concluir, então, a entrevista. Entrevista importante com a neuropsicóloga, autora do livro Suicídio, A Vida Não Pode Parar, Luciana Xavier, que infelizmente, né, a gente abre o programa de hoje repercutindo a morte do youtuber, do PC Siqueira, que tirou a vida ontem, foi encontrado morto no apartamento em São Paulo, onde morava. O velório está acontecendo hoje. E a gente também fala sobre a morte da Jéssica, que não soube e não conseguiu lidar com as fake news, com as mentiras envolvendo um suposto relacionamento dela, uma pessoa anônima, que não é famosa, que não tinha ali seguidores nas redes sociais e que, por estar envolvida, ou supostamente envolvida com o comediante, com o Whindersson Nunes, também acabou tirando a vida. Então, só para concluir, a gente já restabeleceu aqui o contato com a Luciana Xavier. Pois não, doutora, só para a gente então concluir o seu pensamento? Uhum. Eu acho que caiu. Eu estava falando sobre essa questão da vulnerabilidade, né, da fragilidade de relações e de relacionamentos até de mentira que as pessoas vivem na rede social, onde elas se iludem, né, com pequenas migalhas, com coisas ali que não são verdadeiras, não são pessoas que você realmente pode contar na sua vida, né? Então isso me preocupa muito na construção do psiquismo desses nossos jovens. Por isso que, enquanto família, a gente precisa se esforçar para ter ali conversas mais profundas, olho no olho, e poder realmente construir laços, né? E ensinar os nossos filhos a construir laços também com as pessoas, amizades verdadeiras. Doutor, apesar do assunto difícil, né, a gente precisa. Acho que cada um tem aqui o seu papel, né? Acho que a gente precisa, alguns assuntos, por mais que sejam difíceis de lidar, de abordar, são necessários, né? Então queria te agradecer demais pelo papo, pelas orientações, pelo conselho, por poder ajudar, não é, a todos nós, os nossos ouvintes, a entender o sofrimento do outro, a dor do outro, a ansiedade, a depressão, a angústia, o fim de um relacionamento, lidar com questões pessoais, profissionais, que tudo isso pode levar a fins trágicos, né? Então queria te agradecer demais pelo papo e pelos conselhos, viu, doutora? Eu que agradeço, Danilo, pelo espaço, pela oportunidade, pela confiança no meu trabalho, e dizer para as pessoas um último recado. Às vezes é melhor, Danilo, a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então, ao menor sinal, ao menor indício, preste ajuda a essa pessoa. Esteja ao lado dela. Faça um café fresco, sugere que você pode ir no médico com ela, vamos marcar uma consulta, eu vou com você, vamos ouvir o que o médico tem a dizer, vem aqui na minha casa que eu vou assar um pão de queijo, preste qualquer tipo de ajuda. Ah, mas eu não sei se a pessoa realmente está pensando nisso. Não tem problema. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Doutora, obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. Um bom fim de semana, viu? Obrigada, Danilo, para você também. Até breve. Tchau. Ótimo tchau. 2024 para você. Para você também. Obrigado. Bom ano, boa virada. Obrigada. Conversamos aqui na abertura do Bandeirantes Acontece de hoje, 28 de dezembro de 2023, quinta-feira, com Luciana Xavier, neuropsicóloga, autora do livro Suicídio, A Vida Não Pode Parar.